Eu estou inquieto nesse tempo, que parece que nesse tempo Deus está chamando a gente para um retorno. Deus está chamando a gente de volta. De volta, na verdade, para um lugar onde a gente jamais poderia ter saído. E a gente saiu desse lugar. Um lugar que às vezes a gente tem medo, um lugar que às vezes a gente não fala e não prega tanto. Exemplo, um lugar que a gente tinha uma devoção e um zelo pela santidade. A gente estava mais preocupado com aquilo que a palavra dizia, com aquilo que o Senhor falava a respeito daquilo, porque aquilo que todo mundo está fazendo, se todo mundo está fazendo, se torna normal. A gente quase não se prega sobre santidade, a gente quase não se fala sobre santidade. Provavelmente eu me arrisco em dizer que se tem uns 20 casais aqui dentro, provavelmente uns 15 já caíram. E o pior de tudo, alguns ainda estão caindo e estão aqui adorando a Deus e achando que é uma coisa normal. Foi uma tentação, foi o desejo da minha carne, eu caí e vou continuar. Parece que nós perdemos o temor, nós perdemos o zelo. Nós perdemos o temor do Senhor de estar em algum lugar em nome dEle, com uma vida toda torta, e às vezes ainda exigir que Deus use a gente. Deus não usa vaso sujo, gente. Deus só usa vaso limpo. Sabe, o que eu vejo por esses dias é um desespero no coração de Deus, a ponto de querer fazer alguma coisa na terra, e Ele me amar tanto e te amar tanto, e querer que a gente participe disso, mas quando Ele olha pra gente, Ele só vê gente despreparado, e tratando as coisas dEle como coisa comum. Pessoas que abandonaram e já esqueceram há muito tempo o que é o primeiro amor. Pessoas que não têm mais o zelo pela presença. A gente orou muito por isso aqui. Ô irmãos, a palavra ensina para mim e para você, sem a presença nós não somos nada. A gente não pode dar um passo sem a presença. A gente está fazendo tantas coisas sem essa presença. A gente perdeu a paixão, a gente perdeu a devoção, a gente perdeu o fogo, a gente perdeu a paixão pela presença de Jesus, a ponto da gente se satisfazer com qualquer coisa. A gente está muito mais preocupado com o nosso casamento, com a nossa faculdade. A gente está muito mais preocupado com as coisas desse mundo, com as nossas conquistas, do que a nossa devoção, do que o zelo da presença dEle, do que buscar Ele. A gente está dando para Ele aquilo que resta para a gente, aquilo que sobra. Aquilo que sobra eu te entrego, Jesus. Aquilo que sobra eu te devolvo. É por isso que a gente fica dentro de nós com uma inquietação, uma insatisfação, a ponto que nada consegue satisfazer a gente. É porque só tem uma coisa que vai me satisfazer e vai te satisfazer, é a presença dEle, é Jesus. Mas até quando a gente vai ficar buscando outras coisas? Até quando a gente vai lutar e não voltar ao primeiro amor? Eu fico preocupado nesse tempo com isso. Mas a graça e a misericórdia de Deus, ela é muito grande. Ela está convidando a gente a voltar, a fazer o caminho de volta. Ele está querendo nos conduzir de volta ao seu amor, de volta à sua presença, de volta àquele lugar onde você era amado, de volta àquele lugar onde você encontrava força para enfrentar as dificuldades. Hoje você está fraco, você está desanimado, você está com crise de ansiedade, você está com um monte de questões dentro de você, e você está procurando um monte de coisa para resolver. Mas hoje Ele está dizendo, um lugar para se resolver todas as suas questões é na minha presença. Que é do lugar que hoje você já mais não valoriza. Um lugar que hoje para você não é mais importante. E o que eu estou falando aqui para você, é você que vivia essa presença, é você que desfrutava disso. Eu não estou falando desses momentos aqui de culto. Porque está tão feio, gente, está tão complicado, que nem nesse momento de culto você consegue se derramar, a gente está seco. Nós estamos nos tornando uma geração seca, vazia da presença. A gente está se tornando uma geração cheia de si mesmo, cheia de orgulho, cheia de vaidade, cheia de achismo. A gente acha que sabe muito, a gente acha que pode todas as coisas. Hoje em dia, a gente nem confia mais no poder de Deus. A gente está confiando na nossa intelectualidade. A gente está confiando naquilo que a gente sabe. A gente está confiando no nosso achismo, naquilo que a gente sabe fazer muito bem. E o pior é que tem muitas pessoas que estão subindo no altar de Deus fazendo isso, porque infelizmente tem alguns que têm produzido fogo. Deus não chamou a gente para produzir fogo. Deus, na verdade, chamou a gente para espalhar o fogo dele, não produzir. Só que hoje está sendo fácil, porque a gente está se achando autossuficiente.
A gente se acha bom o bastante a ponto de não precisar dele, não precisar de um aval dele, não ouvir um direcionamento dele. E o pior de tudo é quando a gente ouve o direcionamento dele, a gente desobedece. Ele está chamando a gente de volta hoje. Sabe? Eu, segunda-feira, eu fui em um lugar que me deixou mal, eu fui muito abençoado. Mas eu fiquei mal naquele lugar. Eu fui em uma cidade do interior chamada Itaipava. Uma cidade simples. No carro, eu estava falando com o Thaís. Eu não sei se... Eu acho que falei sim, falei com o Thaís. E eu falei com o pessoal no carro, falei, rapaz, se eu não conhecesse vocês, eu ia falar que vocês estavam armando uma emboscada para mim. Que lugar longe é esse? Que lugar doido? Passa por praia, passa no meio do mato, mesmo tempo que é praia, é roça. Aí daqui a pouco a gente para em um ginásio, falou, ali tem um ginásio. Ginásio bonito, tem uns carros aqui, mas está tudo escuro, eu acho que não é aqui não. Aí ele logo dobrou assim e parou o carro, eu falei, foi o que? Ele, não pastor, é aqui. Eu falei, mas o ginásio está todo apagado. Ele, não, a igreja é atrás do ginásio. Eu falei, por que você parou o carro aqui? Ele falou, não, porque para lá, pelo jeito, pela hora, não tem mais ninguém. Era 7h20 da noite de segunda-feira. O culto começava às 7h30 de segunda-feira. Eu falei, não dá mais gente. Mas não é culto jovem? Ele é, pastor, é culto de jovem e adolescente. Ô irmãos, o pessoal lá da recepção teve que vir à frente, abrir espaço para eu conseguir entrar dentro do culto. De tanta gente. O lugar que cabia umas 300 pessoas, tinha umas 500. Do lado de fora tinha mais de 100. Na hora que eu comecei a pregar, eu tive que chamar os jovens, adolescentes. Botei todo mundo sentado, só ficou assim, ó, uma roda para eu ficar ali e se movimentar um cadinho. O resto era todo mundo sentado. O apelo quase que não dava para fazer, porque não tinha para onde ninguém se movimentar naquele lugar. Só que a adoração, o louvor daquele lugar, a essência daquele lugar, pensa em um lugar regado da presença. Pensa em pessoas mesmo assim que não cantavam, adoravam e chapavam. Eu falei, Jesus, o que é isso? Tamara pregou mais cedo aqui e falou algumas coisas. Eu comecei a lembrar de muitos que estão aqui, ou você que está chegando agora, de repente nem viveu isso. Eu lembrei da gente. Por esses dias alguém falou assim, será que a gente não viveu um avivamento, pastor? Eu falei, se a gente viveu um avivamento ou não, eu não sei. Eu só sei que eu estou com medo de ter estragado aquilo que Deus fez. Porque uma adoração como essa aqui, a resposta daí, alguns anos atrás, tinha sido bem diferente. A pergunta que eu tenho é, aonde a gente se perdeu? Aonde a gente perdeu a chama do primeiro amor? Aonde a gente perdeu a nossa essência? Por que a gente não está mais valorizando a presença? A gente se acostumou com os cultos, a gente se tornou religioso. A gente se acostumou com a presença, mas uma presença que só satisfaz o nosso ego, não uma presença que transforma a gente, uma presença que tira da gente tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede, uma presença que traz zelo, uma presença que traz santidade. É aonde a gente se perdeu, gente. Aí o pior de tudo, na quinta-feira eu vou para o presídio que o Júlio sei. Aí eu chego no presídio, eu vou pregar no presídio. Aí eu vejo um cara tocando violão. Eu não entendo nada de música, mas dava para ver que o cara estava todo errado tocando. O que estava cantando mais errado ainda. Eu fiquei tão incomodado que eu tentei ajudar os irmãos a bater palma. Porque tinha uns 100 presos, eram 5, 6 tipos de palma ao mesmo tempo. Gente. Tinha um que estava indo, o outro estava voltando, o outro estava começando. Eu falei, caramba, tinha um que já bateu 10 vezes, o outro bateu uma só. Rapaz, aquilo foi me dando uma inquietação e eu comecei a querer ter fobia lá. Porque você acha que é fácil? A gente tem que honrar muito até a vida de Júlio sei. Ô irmão, é uma sala grande. Eu acho que a sala vai daqui lá na porta. Fininha assim. Cabe umas 100 e poucas pessoas. É uma filetazinha assim, ó. Desse tamanhozinho assim. De um lado. No outro nem tem, porque o outro é o refeitório. Só de um lado, uma filetazinha. E uma porta. Porta comum mesmo. 1,80 por 80. O cara abre a porta. Na verdade a grade. Bota aí o Júlio sei para dentro. Vai lá, chama os detentos, entra uns 100, 100 e pouco, ele fecha a porta e vai embora, gente. E fica a gente lá, eu falei, meu Deus. Aí Júlio sei, vamos adorar. Aí quando os irmãos começaram a adorar, eu falei, Jesus, que loucura é essa? Mas tudo errado, gente. O tom estava tudo errado. Irmão. É igual às vezes eu falo assim, gente, eu não entendo nada, só sei de uma coisa, está tudo errado. Estava tudo errado, mas quando eu olhava para o povo que estava cantando, você acha que o povo estava se importando que estava certo ou estava errado?
eu vi aquele monte de preso gritando e cantando, sabe, com uma liberdade. E quando eu peguei o microfone para pregar, eu falei, cara, na verdade vocês não estão presos, vocês estão livres. Preso é quem está lá fora. Porque tem muita gente lá fora que está livre, mas na verdade está preso. Vocês aqui dentro estão presos, mas na verdade estão livres. E a gente não está dando valor à liberdade que Deus está dando para mim e para você. A gente está preso espiritualmente, a gente não consegue adorar com essência, a gente não consegue se apaixonar por Jesus. Será que realmente a iniquidade cresceu tanto no nosso meio que apagou realmente o amor? Só que a palavra de Deus, e eu sempre falei isso aqui ano passado então, Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, só que não de todos. Mas eu fico procurando aonde está esse não todos que não se esfriou, porque eu vejo hoje uma geração fraca e vazia, sem amor, uma geração sem paixão pela presença, sem zelo pela presença, sem amor pelo próximo. Se a gente convocar todo mundo aqui para fazer o evangelismo hoje, poucas pessoas vão aparecer. Mas se o evangelismo for fora da cidade e a gente tiver que viajar, vem todo mundo por conta do entretenimento, não por conta do evangelismo e por conta das almas. Uma reunião de oração, como a gente falou aqui, essa palavra foi gerada lá, como tantas outras, que está sendo tão abençoadora para a gente, muitos nem vêm, nem aparecem, outros eu sei que não pode, outros não vêm porque não quer, que na verdade você não vai vir nem aqui orar, você não ora em casa. Aonde nós vamos chegar? Eu estou preocupado com vocês. A gente vai parar? A gente vai se esconder? A gente vai se acostumar? A gente vai ser medroso? Nós somos a geração do avivamento. Cadê o fogo? Cadê o avivamento? Nós somos a geração de João Batista, a geração que vai anunciar a vinda de Jesus. Oh, que top! Quem está anunciando o quê? Será que a gente só se acostumou e vinha aos cultos e fazia as nossas reuniões de célula? Isso não é suficiente. Senão isso acaba virando uma regra. Não, eu estou estudando, faço CCM, venho aqui no culto domingo e faço a minha célula. Isso só não é suficiente. A gente tem que ganhar alma em tempo e fora de tempo. A gente tem que falar de Jesus com todas as oportunidades. A gente tem que aproveitar no mínimo. Cara, eu necessito só de 5 minutos com você. Para quê? Porque 5 minutos com você é suficiente para você sugar de mim aquilo que eu tenho de mais de valor, que é a presença de Jesus. Será que com 5 minutos com você eu consigo perceber e sentir a presença de Deus? Será que com 5 minutos com você eu consigo ver amor de Deus? Não, eu consigo ver conhecimento, eu consigo ver diploma, eu consigo ver que você tem dons, tem isso e tudo, mas eu não consigo ver em você amor. Eu não consigo ver em você uma intimidade a ponto de pensar como Jesus pensaria, de fazer coisas que Jesus faria, de olhar como Jesus olha, de falar como Jesus fala, de ir para as redes sociais e não brigar por isso, aquilo, outro. E sabe o que eu fico achando? Tem muita gente criticando lá o André Valadão. Eu acho que ele está certo, irmão. Mas é uma coisa dele. Exemplo, eu não vou para a rede social brigar por aquilo. Hoje eu até postei lá, mas eu também não vou me calar. Não, pastor, não se mete em confusão não. Eu sou o que agora? Um fujão, medroso? Eu vou me meter em confusão até ninguém me perturbar, irmão. Se vier me perturbar, vai tomar, porque princípios bíblicos para mim são inegociáveis. O que diz lá que é certo, aqui é pecado, não pode, acabou. A igreja ama todos, mas não ama tudo. A gente precisa entender isso. Só que tem um monte de profeta fujão aí, um monte de pastor frouxo, que fica com medo de tocar em alguns assuntos, que tem medo de criar polêmica, de perder membro, de perder pessoa, de ser exposto. Meu irmão, eu fico pensando lá atrás na Bíblia, quantas pessoas morreram por esses motivos. E quanto de nós estamos com medo de expor e falar sobre esse assunto para não perder seguidor? Você é um deles. Você tem medo de tocar nesse assunto? Você finge que não é crente para você não perder seguidores e não perder seus likes. E as pessoas não parar de te seguir. Mas se fosse algo sobre racismo, ou sobre sei lá o quê, aí você quer brigar. A igreja não vai se pronunciar, a igreja não vai falar. A gente viveu isso lá. A igreja não vai se pronunciar sobre essa questão do racismo, a igreja não vai se pronunciar sobre essa questão aí do feminismo, a igreja não vai. A igreja tem que se pronunciar com a verdade que liberta, e a verdade se chama Jesus. Eu tenho que pregar Jesus nas redes sociais, não é defender isso, nem aquilo outro. Só que vocês estão assim, né? Vocês querem defender a causa de vocês. Os professores de vocês estão ensinando isso.
E vocês estão dando mais valor a essas coisas que vocês estão ouvindo nas faculdades e dentro desse lugar do que aquilo que o púlpito de Deus está falando para você. Eu quero ver na hora das suas crises, na hora de ficar endemoniado, na hora de ficar com a depressão, com as suas fobias, coisa, procura o seu professor para te ajudar. Não foi ele que enfiou isso na sua cabeça, você não acreditou nele? Procura ele para te ajudar. Está na hora da gente parar, irmãos. Está na hora da gente fazer um caminho de volta, porque eu tenho medo de uma coisa. E algo queimou no meu coração, que é a igreja de Éfeso. Será que a gente não está igual àquela igreja? O caminho de volta é um caminho de restauração. E foi o próprio Jesus que propôs esse caminho de volta para mim e para você, esse caminho de restauração. E ele fez isso em Apocalipse 2 com a igreja de Éfeso. Ele fala para mim e para você: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Eu estou com medo da gente perder o zelo e da gente perder esse fogo, essa paixão e a presença. Eu não quero ser conhecido como a geração que grita, a geração que pula, a geração que multiplica, a geração que cresce, a geração que faz tantas coisas. Não, eu quero ser a geração conhecida pela paixão, pelo fogo, pelo zelo e pela presença de Deus. Eu quero ser uma geração que as pessoas olham para a gente e falam assim para mim e para você: eu conheço esse aqui, eu não posso mexer. A gente perdeu isso nas escolas, a gente perdeu isso nos lugares. Porque as pessoas conversam, criticam, brigam, fazem um monte de coisa e nem respeita mais a sua presença. Porque se você não tem zelo pela presença do Espírito, as pessoas nem têm zelo por aquilo que você carrega, porque você não se dá o respeito. Eu tenho saudade daquele tempo que você chegava, ó, Júlia chegou. Tinha que parar de falar, irmãos. Por que parar? Não, ela é toda cri-cri, ela é chata. Eu não vou falar outro nome aqui para não ficar coisa, mas tem outros nomes. Fulano chegou, Salgado chegou, desfaça. Vamos falar de Vasco para zoar ele, que é melhor. Porque o que mais tem é coisa para falar de Vasco para zoar, né? Coitados. Misericórdia, Jesus. Mas mata eles logo de uma vez. A gente perdeu esse zelo, a gente perdeu isso. As pessoas estão conversando assuntos, as pessoas conversam coisas, as pessoas não estão nem aí para você, irmãos. Não estão nem aí mais para a sua presença, não honra mais aquilo que você carrega, não zela mais aquilo que você tem. Por que isso? Por que até mesmo as pessoas chamam fulano e ciclano e não te chamam mais para resolver problemas? As pessoas não te pedem nem mais oração na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade ou no seu trabalho, porque nem elas mais acreditam naquilo que você carrega, porque não vê mais paixão, não vê fogo, não vê amor em você. Não consegue se arrepiar mais, sentir um arrepio do seu lado, sentir uma energia, ver brilho no seu olhar, ver paz dentro de você, ver uma palavra de sabedoria, porque quando olha para você, ela vê o mesmo linguajar dos mundanos. Não é essa geração que eu acredito, mano. Não é essa geração que Deus me chamou para pastorear. Uma geração fraca, vazia, que hoje pula, está aqui no maior mistério, mas amanhã está na carnalidade, está na desgraça do mundo. Você nunca experimentou o amor de Deus. Porque se você experimentou o amor dele de verdade, você não trocaria ele por qualquer coisa, droga. Você não se envolveria com qualquer coisa lá fora. Você não viria me perguntar e nem a defender e questionar algumas coisas que está nítido que você não pode fazer e você quer defender dizendo que pode. Você não estaria em algumas festas da sua faculdade. Mas é a minha faculdade, é a festa dela. Mas e o seu Senhor? E o seu Deus? Pode dançar a festa junina, Senhor? Vai perguntar para ele, incrédulo. Pergunta se ele se agrada com a sua dancinha, com a sua sainha curta. Para os deuses pagãos, pergunta para ele. Pergunta para mim não. Toma vergonha na sua cara e vai ler a Bíblia, para você ver se Deus condena ou aprova o que você está fazendo. Aí quer vir para cá e aleluia, glória a Deus. Santo, santo, cadê a presença de Deus? Ele não vem. Eu já preguei aqui sobre oração, ele não escuta esse tipo de oração. Orações
com interesses, orações sem fé, orações regadas de rituais. Você está aqui dentro do seu namoro. Você acha que Jesus está onde quando você está namorando? Imagina ele olhando para você, a mesma mãozinha que você levanta agora, é a mãozinha que você está tocando aonde não deve. Aí quando eu costumo dizer aqui, tem um que diz assim, não pastor, meu namoro é santo, a gente nunca fez sexo. O que é sexo para você? Você acha que é só penetração? Não é não. Você não é santa não, menina. Você nem é virgem mais. Você acha que só porque não teve penetração, você nunca fez sexo? Não adianta nada bancar de santa aqui dentro. Mas na verdade, fala assim, eu estou guardando a merenda. Mas o parque de diversão já foi liberado para o seu namorado há muito tempo para ele brincar, né? E eu tenho zelo para o meu Deus. Eu não tenho medo de homens. Eu não tenho medo de pessoas. Eu tenho medo de uma coisa. Se essa mão vier sobre mim pesar. E eu quero ter minha consciência tranquila. Eu quero hoje lavar as minhas mãos. E dizer assim para ele, aquilo que o Senhor pediu para eu pregar, eu preguei. Agora o que vai acontecer eu já não sei, Jesus. Eu só não sei, meus irmãos, que do jeito que está não pode ficar. Quantas pessoas você abraçou lá fora precisando do amor de Deus? Nenhuma. Você não tem amor. A gente não consegue amar os que estão aqui dentro. A gente não consegue dar a atenção que está aqui dentro. A gente está muito cheio de si mesmo. Está na hora da gente morrer. Só que Jesus, ele ama tanta gente que ele dá uma palavra para a gente, volta e se arrepende. Agora vamos aumentar para a gente entender. Apocalipse capítulo 2. Eu estou na introdução, há de você de ir embora. E hoje eu não estou tipo Adonias, que silêncio é esse? Eu estou adorando o silêncio. Está maravilhoso a sua cara de desesperado, de assustado comigo. Olha a minha cara de preocupado para você. Estou nem aí para você, meu. Estou te contrariando, estou nem aí. Eu estou preocupado, né? É com o meu amigo. Você pode sair daqui contrariado, mas o meu amigo não. Você pode sair daqui triste, mano. Mas o meu amigo não vai sair daqui triste. Se depender de mim, não vai. E eu estou fazendo isso também porque eu amo a sua vida, eu acredito no que você carrega. Mas de vez em quando a gente tem que tomar um sacode para ver se a gente acorda, né? É só assim para de repente. Às vezes a gente só cai em si quando toma umas pancadas na cara. Eu vim te bater hoje. Tá top. Tá top. Mas vamos lá. Vê se não é parecido com algumas coisas que a gente está vivendo hoje. A igreja de Éfeso era uma igreja muito conhecida e muito famosa. Éfeso era uma cidade muito conhecida por conta dos jogos lá, que tinha lá as coisas lá, porque era uma cidade portuária. Era uma cidade que todas as outras cidades tinham acesso por causa da ligação dos rios. E todo mundo passava por Éfeso. E do nada o apóstolo Paulo, o homem de Deus que você conhece muito bem, o cara que mais entendeu a mente de Cristo, escreveu quase a metade do Novo Testamento, ele vai e monta uma igreja lá. E essa igreja começa a crescer, e Timóteo, seu discípulo, que é um cara top também, que a gente já leu na Bíblia, começa a pastorear junto com Paulo. Começa a pastorear essa igreja, e essa igreja começa a ganhar uma fama na cidade, como a igreja do amor, a igreja da sã doutrina, a igreja que briga ali e zela pela doutrina, a igreja que rejeita os falsos profetas, a igreja que não deixa profecias humanas serem cumpridas ali, uma igreja rigorosa, uma igreja que começa a crescer e começa a ser conhecida como a igreja do amor. E além de Paulo e Timóteo, passam por Áquila, Priscila, 2 servos de Deus também, depois você vai estudar sobre eles. Aí além deles, ainda também passa por lá João, o apóstolo do amor, o discípulo de Jesus, passou por lá junto com Maria, mãe de Jesus. Quanta gente boa passou por essa igreja. A igreja era conhecida como a igreja do amor. Só que Apocalipse 2, o próprio Jesus vem para ela e diz assim: eu tenho algo contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Volta e se arrepende. E começa a praticar de novo. Senão, eu vou arrancar de você a minha presença. Sabe qual é o meu medo, geração? O meu medo é você não voltar e não se arrepender, Deus arrancar da gente aquilo que Ele está dando para a gente de tão precioso, que a gente orou e suou tanto sangue para conquistar. A gente orou tanto por uma liberdade nos nossos cultos.
A gente orou tanto por uma liberdade de adorar e expressar os nossos dons espirituais, porque a metade do que a gente vive hoje aqui como igreja, alguns anos atrás, se a gente vivesse, eu estava no gabinete no outro dia, e você sabe disso. A gente estava sendo reprimido, estava tomando pancada. Em cultos que a gente fazia aqui de avivamento, a gente às vezes era expulso da sala, mandava a gente sair porque não podia fazer barulho. Hoje a gente pode até plantar bananeira e soltar bomba aqui dentro, está tudo bem. Só que a gente não usufrui mais disso, a gente se acostumou. A gente não busca com a intensidade que a gente buscava antes. Você não vai nem para a praça mais antes quando você ia, você não tem ânimo nem de ir mais. Você ia por quê mesmo? Porque as almas continuam perdidas e continuam lá. Você ia porque dava muita gente, você ia porque naquela época era modinha, ou você ia por um propósito e por conta das almas, porque você tinha sede da presença e das almas que você ia ganhar ali para Jesus. Evangelismo? Se eu falar isso aqui, eu tenho que suar lá nas redes sociais, lá nos grupos do WhatsApp, para que você vá. Aproveita aqui quem fez inscrição para o retiro, está pensando que vai ser oba-oba, você vai apanhar muito. Já sentiu como é que eu estou? Já estou na semana do retiro. Estou empolgado, já estou quase pedindo para uns 3, 4 não pregar, que eu estou querendo pregar todos os dias. Já estou empolgado que eu estou. Se prepara para o retiro. Os próximos que virão, você que não fez inscrição, jovem aqui, adulto, faz. A inscrição dos adultos, falar nisso, já estão abertas, tá? Tem vaga ainda. Depois não fica igual os adolescentes, como fica aqui no final do culto. Pastor, minha vaga, acabou, irmão. Então você que não fez, faça logo. Os jovens é em outubro, agora é os adultos, tá, gente? Está na hora da gente voltar. Essa igreja era conhecida como igreja do amor, mas ela se perdeu. E sabe o que me deixa inquieto, estudando e vendo sobre isso? Naquele tempo tinha uma outra igreja muito grande também que começou a crescer. Sabe qual igreja que era? A igreja da deusa Diana. Sabe o que significa o deus da igreja Diana? Era a deusa da sexualidade, da promiscuidade, a deusa do sexo. Lá os rituais, a adoração deles era atos sexuais. Uau! Só que Jesus, ele deu uma ordem para a igreja de Éfeso: volta e se arrepende. Só que a grande questão é que se você for lá hoje em Israel, se você for lá e olhar hoje, sabe qual o templo está lá grandão e bonitão e cheio de gente ainda? Da deusa Diana. Sabe como está a igreja de Éfeso hoje? Em ruínas. Ela caiu, ela acabou. Isso me dá um zelo, isso me dá um amor. Ela abandonou o primeiro amor, ela não voltou, ela deixou o pecado e se aproximando de pouquinho em pouquinho, a ponto de tirar dela a presença de Deus. O meu medo, o que queima no meu coração é esse perigo de uma geração sem compaixão, uma geração sem amor. Essa igreja, ela não entendeu e ela foi destruída e só tem as ruínas dela lá hoje. Isso por uma coisa: ela abandonou o primeiro amor. Está na hora da gente voltar a amar o Senhor hoje. Está na hora da gente entender e clamar até que Ele venha. Está na hora da gente voltar a orar, irmão. Amanhã o nosso pastor vai pregar sobre oração. Eu botei lá, eu estou orando por um batismo, por uma unção de oração. Porque se tem um povo que não ora hoje, é a gente que está aqui. Você não ora, irmão. Você é pedinte de oração. Hoje eu vim aqui só para dizer a verdade. Se eu estiver falando alguma mentira, você pode levantar a mão e me corrigir. Você pede oração, você não ora. Eu já falei isso aqui. Tem gente que fica: pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí a pergunta é: quantas noites de sono você está perdendo orando por essa causa? Se é importante para você, você tem que estar orando, ó. Quantas vezes no dia você parou para orar por isso? Não sei, eu oro quando eu acordo, quando eu durmo. Se não é tão importante assim para você, se você não está orando, eu vou orar por você? Vou nada, irmão. Toma vergonha na cara, bota o joelho no chão, a cara no pó e vai orar e falar com Deus.
Vai fazer caravana, vai para lá, para aquela igreja lá que tem pastor que olha lá e diz, revela a sua vida todinha. Ah, você não acredita? Eu acredito. Deus às vezes me usa assim, mas uma necessidade. Uma coisa é quando Deus manda falar, outra coisa é quando você busca aquilo. Você quer ouvir Deus falar, o melhor lugar é botar o seu joelho no chão, ou abrir a sua Bíblia e pegar ali que Deus vai falar com você. Mas como que Deus vai falar com você? Que se você não ora e se você não lê a palavra de Deus? Você que está aqui hoje está perdido, vai fazer qual faculdade? O pior é você que já está na segunda e nem está trabalhando ainda. O pior ainda é na terceira. Não tem intimidade com Deus. Ah, você ainda quer fazer aquilo que você acha que vai dar certo? Não, mas essa é a faculdade que eu quero fazer. Ah, então você ainda tem vontade. Qual foi o dia que você parou para Deus? Que um dia você entregou a vida dele para Jesus, entregou sua vida para Jesus. Ó, eu sou teu, Jesus, faz de mim o que você quiser. Ó, eu vou fazer essa faculdade. Ó, não era para Deus fazer aquilo que Ele quisesse com você? Você que toma suas decisões, você se movimenta sem a nuvem, você se movimenta sem a presença, você não lê a palavra. Salmo 119, 105, a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Anda em trevas, anda em lugar de desgraça, passa por dificuldade, porque você não está lendo a palavra, você está indo aonde Deus não mandou você ir, mané. O fardo está pesado para você, está em crise? Sinto muito. Mas pastor, Deus não falou que o fardo é leve. O fardo que Ele coloca, o que você coloca, tira você mesmo. Ele não vai tirar aquilo que você colocou. Está na hora de você arrancar alguns fardos de você. Está na hora de você acordar e entender de verdade que isso aqui é pecado, isso aqui não pode, eu tenho que parar. Está na hora de você brincar de ser crente, irmão. Eu tenho uma galera aqui que eu olho para vocês, eu vejo você brincando de ser crente. Para de envergonhar o nome do meu Jesus, cara. Para de decepcionar Ele. Faz igual o filho pródigo hoje, por favor. A minha oração hoje, de repente, meu apelo hoje é que você venha à frente aqui para eu te dar a sua herança. Eu quero ser o pai hoje. Eu quero te dar a sua herança e pedir para você ir embora. Para ver se você gasta toda a sua herança lá fora e cai em si. Porque aí você vai voltar arrependido. E nós vamos te receber de braços abertos. Porque agora você vai querer realmente ser filho e não mais servo. Porque você está igual aquele filho, está vivendo uma vida de servo, não sabe quem é seu pai dentro da igreja. Por isso que você serve aqui e você serve lá fora. Pega a sua herança e vai embora logo. A gente precisa cair em si e entender, cara, o Pai me ama. O Pai tem um plano, o Pai tem um propósito para mim. A minha faculdade não é só por ter uma faculdade. O meu casamento não é só pelo meu casamento. A minha vida não é mais só pela minha vida. Por quê? O que está acontecendo? Tudo tem um propósito. A gente não pode se perder com algumas coisas que Deus dá para a gente, como muitos na Bíblia já se perderam. Eu tenho medo da gente se tornar como a geração de Eli. A geração de Eli, ela se perdeu. Eli, ele foi sumo sacerdote, juiz de Israel. E ele perdeu esse algo precioso, que é a presença de Deus, que é o zelo pela presença. Sabe por quê? Ele se acostumou com o pecado. A história desse sacerdote, ela é muito intensa, porque até os próprios filhos, ele tinha medo de corrigir os filhos. Ele não teve pulso para corrigir os filhos, que vendiam aquilo que era do Senhor, que tratavam o santo como profano, que tinha e mantinha relações sexuais com pessoas que trabalhavam no templo do Senhor. É tipo, de repente, a gente hoje, vamos dizer assim, tratando o santo como coisa comum, vindo para a igreja, mas vivendo uma carnalidade, vivendo na promiscuidade, vivendo na sexualidade. De repente você já comprou até seu ingresso de Ludmilla, né? Né? Ô pastor, é a exposição da pecuária. Quer ver cavalo? Vai de dia, animal. Opa, eu não estou bem hoje não. Eu não estou nem olhando para minha esposa, que quando ela fica assim, eu não quero nem olhar para ela. Hoje eu estou no óleo mesmo. Porque tem uns que dizem, não pastor, exposição da agropecuária. Então, vai de dia, animal, vai lá e olha tudo que você tem que olhar, os seus amigos lá. Os seus caras de cavalo. Aí com minha família me trata assim, né? Fica arrumando desculpa. Aí vai para lá, mas fica lá no show. Aí depois vem para cá, Senhor, e acontecem as coisas. Parece que Deus não me ama, as coisas não acontecem na minha vida. Ô mané, Deus é justo. E o que a gente planta, a gente colhe. E outra coisa, você que ainda consegue praticar essas coisas normais, irmão, me desculpa, você nunca experimentou a presença de verdade.
Porque o dia que a gente experimenta esse negócio de verdade que eu estou falando com você, que de repente hoje você vai te pegar aqui, cara, é tipo aquele amor que, como está escrito lá, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os poderes lá de cima, nem os poderes lá de baixo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso entra na sua mente e fala, cara, a minha carne está gritando, vai ser top. Ludmilla lá, não sei que música aquela maluca canta, mas vai cantar um negócio, vai ser top. Aquela menina vai ser top, aquele menino vai ser top, todo mundo vai me ver. E o pior, você vai lá, nem pode tirar foto, porque se tirar foto todo mundo da igreja vai te criticar. É o quê? Deixa eu aproveitar e tirar isso aqui para a pessoa. Vocês estão me deixando com calor hoje. É como faz o calor? Faz calor, vai. Isso, calor. Estou bem hoje não, irmão. Estou bem aqui, ó. Obrigado, Espírito Santo. Queima eles em nome de Jesus. Eu não estou com raiva de vocês não, gente, amém? Eu estou com raiva do diabo. Eu estou com raiva da ilusão que o inimigo está fazendo no nosso meio. Ele viveu isso. Eu não estou bem não. Não tem problema não. Está tudo bem, irmão. Ah, Jesus. Deu até tilt aqui, ó. Vai voltar. Volta em nome de Jesus. Se caramanarabas. Ora aí, irmão. Está orando um pouco. Voltou. Deixa cair, salgado. A geração de Eli, ela perdeu a presença e o final deles foi a morte dele. Morreu gordo, obeso, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Os seus filhos morreram. Uma geração que tinha tudo para dar certo, que tinha presença. Aí depois dele, Deus teve que levantar o quê? Deus, não quero que mais nenhum sacerdote, nenhum juiz venha governar o meu povo. Agora eu vou levantar um rei. Aí Deus levanta o primeiro rei daquele tempo. Quem foi o primeiro rei? Saul. Aí Deus levanta o rei Saul. Aí sabe o que Deus dá para Saul? Deus dá para ele a presença. Em uma sequência de juízes e sacerdotes cometeram várias coisas e perderam. Deus fala, não, agora eu vou levantar um rei. E esse rei vai me obedecer. E eu não vou deixar esse rei sozinho. Eu vou levantar, até na época de Eli, eu vou chamar Samuel, o menino. Que Eli mesmo todo errado entendeu. Vai lá, vou te chamar de novo. Fala que teu servo te ouve. Aí Samuel vai lá e vira o profeta lá de Saul. Aí começa a dar as instruções todinha para Saul. E Saul no começo começa a obedecer, começa a ter o zelo pela presença, começa a ser obediente. O que começa a acontecer com o reinado de Saul? O reinado de Saul começa a crescer, ele começa a conquistar, ele começa a ter. Por quê? Porque ele tinha com ele a presença. Tudo acontecia, tudo se movia. Só que, um belo dia, Deus fala assim: antes de você sair para a guerra, Saul, oferece um sacrifício para mim assim, 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 e espera o meu profeta Samuel chegar. Aí essa geração de Saul é muito parecida com a minha geração hoje aqui. Porque Saul recebeu tanta coisa de Deus, pega aí no seu espírito. Ele usufruiu tanta coisa de Deus, que ele achou que ele era mais esperto que Deus e aquilo que ele já tinha conquistado, as guerras que ele tinha conquistado, ele achou que era com a força do braço dele, que era com a estratégia dele, e ele fica com aquela ansiedade. Tem uma geração ansiosa nos dias de hoje? É você. Começa a orar, aí Deus fala, aí antes de Deus dar o veredito, você já quer agir. É que nem um povo de hoje, né? Chega e fala assim: não, pastor, eu tô orando com ela. Aí eu, tá orando, que legal. Aí eu chego lá na lanchonete, nós estamos orando. Nós estamos orando. Que oração é essa, bicho? Para mim isso já é namoro. E o pior é quando sai ainda de mão dada, assim, ó. Nós estamos orando, pastor. Eu falei, não orar para quê, gente? Beija logo na boca, namora logo. Está fazendo o quê? Eu tá me fazendo de idiota? Eu não estou nem aí para você. Está fazendo Deus de bobo? Uma geração ansiosa. Às vezes Deus até fala assim, ó, é com ela que você vai casar. Mas é daqui a um tempo. Não, já quero namorar. Ai, acabou tudo. Aí está namorando, o seu namoro às vezes era até de Deus. Mas você estragou. Porque você fez coisas que não tinha que ter feito antes da hora.
Lá na frente seu casamento vai dar errado, as coisas não vão acontecer. Aí você vai, Deus, por que esse tempo todo? Tinha tudo para dar certo, você estragou. Está na hora da gente voltar, irmãos. Eli tratou o pecado como coisa comum. Saul achou que era bom o suficiente para fazer as coisas sem Deus. Quantos de nós não estamos vivendo assim nos dias de hoje, querendo fazer as coisas sem Deus? Ele vai lá e oferece o sacrifício. E vai para a guerra. Não fez o que Deus mandou e não esperou o profeta Samuel. Sabe o que aconteceu com Saul? Morreu. Perdeu a presença. Ficava em pânico. Ficava desesperado. Aí chamava quem? Davi. Toca a harpa para mim, para ver se a presença volta, para ver se essa inquietação, essa perturbação da minha alma passa. Eu preciso da presença e eu não consigo mais sentir a presença. Toca a harpa, Davi. É igual você hoje. Toca aquela música aí, pastor, para eu me emocionar, para ver se a presença volta. Faz uma conferência face a face de 15 dias. Faz mais retiro, para ver se eu sinto aquele negócio de novo. Ela não vai voltar. Ela vai voltar se você voltar à essência. Se você voltar à paixão do primeiro amor. Cadê minha água? Vocês estão rindo, o bagulho tá sério aqui em cima. Vocês não têm noção do que eu estou sentindo. Eu estou com vontade de dar uma zoadora santa aqui hoje. Tô. Hoje eu boto a mão na sua cabeça, irmão. Tem óleo aí hoje? Não, né? Bebel, tem óleo aí não? Tem aí, tem óleo. Depois você me dá óleo, que hoje eu vou orar você aqui na frente com óleo ungido. Porque você é místico, de repente com óleo você pega alguma coisa aí no seu espírito. Eli, o último, vocês estão aqui, gente, amém? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, gente? Pai, ninguém respondeu, você viu? Tá legal, amor? Fala, você é mais sincero aqui de tu, tá legal, né? Que depois ela fica no carro, amor, você não podia ter falado isso. Eu falei, agora, depois que eu falei. Vamos lá, gente. Palavra de Deus que nos liberta. A geração de Eli, o último juiz e sacerdote, perdeu a presença. Logo depois a geração de Saul, uma geração desobediente, uma geração autossuficiente, achou que poderia fazer as coisas sem a presença e poderia desobedecer a Deus e confiou na força do braço. Perdeu a presença. Logo depois de Saul, quem que reinou? Quem? Davi. Eu amo Davi. Deus também ama. Porque ele tem um monte de pecado igual a mim e a você. Mas ele é tido como homem segundo? Por que será? O que Davi fez de especial, além do seu arrependimento, que ele é homem segundo o coração de Deus? É o coração de Deus. Você pode me responder? O que Davi fez de especial? O que Davi priorizava? Davi priorizava o quê? A presença. Ei, quando Davi assume o trono, a primeira coisa que Davi faz foi o quê? Eu quero a arca de volta. Mas Davi, a arca está com os filisteus. Te vira, salgado. Eu quero a arca. O desejo do meu coração é que Deus hoje levante uma geração de Davi, que de repente vai chegar até para mim, pastor, eu não sei o que a gente vai fazer, dá seu jeito, se vira. O que você quer? O que você quer, Sofia? O que você quer, Val? O que você quer, Pedro? Eu quero a arca de volta, pastor. Eu quero a presença, eu estou me alistando. Eu estou dizendo para o Senhor hoje, eis-me aqui, a gente tem que fazer alguma coisa para trazer a arca de volta. A gente precisa trazer a presença de volta, porque se a presença voltar, se a arca voltar, nada vai nos abalar, nada vai nos abater. Ansiedade, espírito de suicídio, perturbação, pecado, fornicação, nada disso vai ser suficiente para a gente. Por quê? Porque a gente vai estar cheio da presença, e junto com a presença, nada pode nos parar e nos deter. Cadê essa geração de Davi? Aí Davi vai lá, presta atenção. É os filisteus?
Eles são perigosos? São. Não interessa. Leva todo mundo, nem que tenha que morrer gente, traz a arca de volta. E eles conseguem a arca. Mais uma coisa para a gente pegar, para ver se você acorda no culto que a gente vai começar, porque a gente vai começar outro culto daqui a pouco. Está cedo. Quando a arca entra em Jerusalém, como que Davi estava? Alguém sabe? Davi estava como? Desesperado. A arca voltou. A presença dançava tanto, pulava tanto. Davi não estava preocupado mais. Preste atenção. Vocês estão pegando o espírito, gente? Amém? Davi não estava mais preocupado com a sua posição, entendeu? Davi não estava mais preocupado que agora você está na faculdade. Davi não estava mais preocupado como você fica preocupado que agora você é médico, você é médica, você agora trabalha em tal lugar. E aqui às vezes você não pode adorar de qualquer jeito para você não se expor, né? Você fica com medo do que as pessoas vão dizer. Cuidado, que o pior é você ficar preocupado com o que as pessoas vão dizer, até mesmo você começar a ficar preocupado e ficar percebendo a oração do outro, dizendo que se pode ou se não pode. Sabe por quê? Que quando Davi entrou pulando e gritando por conta da presença, a Bíblia diz que as partes íntimas de Davi estavam até aparecendo. Davi estava preocupado que as partes íntimas dele estavam aparecendo, estava nada. Davi pulava, e quem quiser olhar que olhe. Eu estou adorando, eu estou na presença, e na presença eu não quero saber dos outros. Aí a sua esposa naquele momento lá, é a chamada Mical. Sabe o que ela fez? Ela criticou e perturbou Davi, porque Davi estava mostrando as partes íntimas. Sabe o que aconteceu com ela? Ficou estéril. Cuidado, você que fica julgando e olhando muito porque o teu irmão está adorando e como. Cuidado, porque você está estéril por conta disso. É por isso que você não gera nada. É porque você está mais preocupado com o irmão do que com você mesmo e com a presença. Está na hora da gente ter essa geração de volta, uma geração de Davi, uma geração apaixonada por ele. Davi era tão apaixonado, Davi errava igual a gente erra todo dia, mas toda vez que Davi errava e Davi fazia as coisas erradas, o que Davi fazia? Ele botava o joelho no chão, a cara no pó, e ele clamava a Deus desesperadamente. Os salmos mais de desespero de Davi é quando Davi grita para Deus e faz o quê? Senhor, me mata! Tira tudo de mim, mas traz de volta a alegria da salvação, Jesus. Me dá a alegria da salvação de novo. Me dá a alegria da tua presença de novo, Jesus. Me faz se alegrar de novo nas reuniões. Me faz ter paixão de novo de orar. Me acorda de madrugada de novo, Jesus. Me faz ler a tua palavra com fome, como eu lia antes. Tira esse sepulcro caiado, essa sequidão que está dentro de mim, que nem em um culto como esse eu não consigo mais derramar uma lágrima. Você chora quando alguma coisa toca a sua alma. Mas antes só de ouvir o nome dele você chorava, né? Qual foi a última vez que você pegou as escrituras e você começou a ler e chorar, beijar? E eu te amo. Oh, Jesus falou comigo aqui na palavra dele aqui. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você veio aqui e chorou? Não foi por conta da canção, ou naquele dia que você veio mal, sua mãe brigou com você, você está com seus problemas aí, aquilo, uma palavra aqui que lembrou você de uma situação, você fica aí chorando. Você chegou aqui, você chorou só assim. Tipo a gente cantou, eu só quero tua presença. Hoje eu não vou pedir nada. Ei, sua presença, sua presença. Qual foi a última vez que você estava na faculdade, em casa, e de repente você... Ei, eu conheço esse cheiro. Eu conheço esse calor, meu Deus. Esse vento não é um vento normal. Eu sei de onde vem esse vento. Ah, ele veio. E você chorou ali na presença dele. Qual foi a última vez mesmo? Está na hora da gente voltar ao primeiro amor, irmãos. A pergunta para mim e para você é: 3 coisas Deus dá. Lembra, se arrepende e volta a praticar as práticas do primeiro amor. Volta a orar como você orava antes. Volta a buscar como você buscava antes. Se Deus der um câncer agora para você, você oraria como você está orando hoje? Sim ou não? Não, você ia orar muito mais, né?
Se Deus hoje desse uma doença para o seu pai, para sua mãe, você ia buscar a Deus e orar a Deus como hoje? Você ia buscar e orar muito mais, né? A palavra vai dizer para mim e para você que Deus sente ciúme de mim, para você, Ele não vai medir esforço para que Ele tenha eu e você de volta. Às vezes algumas lutas, algumas crises, algumas dificuldades e algumas doenças que a gente passa na nossa vida é permissão de Deus só para Deus ter a gente de volta. E às vezes Deus pode tirar até um ente querido nosso só para ter a gente de volta. Eu te amo tanto que eu estou fazendo isso tudo na sua casa só para ter você mais perto, Sofia. Eu te amo muito. E outra coisa, eu sou ciumento, está escrito. Ei, vamos parar de enganar a gente mesmo. Vamos acordar. Uma geração sem presença não vai ter futuro nenhum. Ele morreu com seus filhos Ofni e Ofinéias. Saul suicidou-se no campo de batalha. Mas a geração de Davi teve um futuro, que Deus disse para Davi: nunca mais se apagará a lâmpada da casa de Davi, está até hoje acesa. Eli era um sacerdote em Israel, pai de Ofni e Ofinéias. Sua geração perdeu a consciência da presença de Deus e agiu de uma forma negligente. Saul foi o primeiro rei de Israel escolhido por Deus. Ele tomou a decisão que afastou a presença de Deus dele. Saul agiu independente de Deus, desobedecendo as suas ordens e confiando nas suas próprias habilidades. Isso resultou na retirada da bênção e da presença de Deus sobre a vida dele. Mas Davi, ele foi escolhido por Deus para ser rei após Saul, e ele priorizou a presença de Deus em sua vida e sua liderança. Davi buscou trazer a arca da aliança de volta de Jerusalém, demonstrando o seu desejo de ter a presença de Deus central do teu reino. Tipo, o trono não é meu, o trono é teu, você tem um governo da minha vida. Está na hora de você sair do trono hoje, sim ou não? Cadê o louvor? Pode vir. Nós vamos recomeçar o culto. Aí eu vou até dizer agora, não sei se esse silêncio é bom ou ruim, mas eu sinto que você fizeram isso aqui com você hoje, né? Jogaram você contra a parede, você está sem reação, né? Ei, irmãos, está na hora da gente acordar. Está na hora de um despertamento. Está na hora de a gente viver como diz lá em Éfeso. Lá em Efésios, desperta tu que dormes. Uma coisa é nítida para eu falar para você: Ele me ama e Ele te ama. Agora, você está disposto a buscar a presença mesmo de Deus? Você está disposto mesmo a buscar o fogo de volta? Você está disposto a voltar ao primeiro amor? Será que hoje você não precisa fazer esse caminho? Voltar a se arrepender e voltar às práticas do primeiro amor? Ah, Jonelis, a vida ficou corrida. As minhas conquistas, cuidado, olha o que Saul viveu. Deus hoje está dando uma ordem para você: não faça mais nada sem a minha presença. Não saia mais para o campo de batalha, não saia para o trabalho, não saia mais para a faculdade, sem antes o seu sacrifício comigo. E o seu sacrifício comigo hoje, você não é matar um animal, nem é fazer um sacrifício de algo vivo, não. O seu sacrifício hoje é você se render a mim todos os dias e todos os momentos. Você não dá mais um passo, você não sair da tua casa antes de você pedir a minha proteção e ter a certeza que eu estou com você. Quantas coisas a gente tem feito sem ter a certeza que Ele está comigo e com você? Está na hora da gente voltar hoje. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você olhasse para dentro de você. Eu acho que o Espírito quer falar com você.